Olá! Você conhece os diferenciais do nosso ateliê Rubinetos? Um deles é a curiosidade de como foi criada esta paleta de cores. Foi na busca de encontrarmos a cor preta, que foi uma tendência há 3 anos atrás de começar a vir nos metais. Quando desenvolvemos o preto e estávamos testando, descobrimos que teríamos uma infinidade de cores para poder colocar nos metais. Foi difícil a escolha de apenas 16 cores, mas hoje, após 3 anos, o projeto está consolidado e a todo vapor. Como funciona a nossa pintura do ateliê Rubinetos? Esta pintura é uma pintura automotiva, exatamente a mesma pintura utilizada nos automóveis. Mas como fizemos para então chegar neste resultado nos metais? É um processo totalmente artesanal. A peça escolhida ela é desmontada, é feita uma higienização completa, não pode ter nenhuma marca de dedo, nenhum tipo de gordura e nenhum resíduo, porque tudo isso vai ser transmitido depois no acabamento da pintura. Depois de feita essa higienização, passamos uma camada de verniz. Este verniz vai a um forno que fica 24 horas curando, para depois então receber as camadas de cor. São feitas 10 camadas bem fininhas da cor escolhida, para que o acabamento seja perfeito, sem nenhum tipo de mancha, ou então aquelas marcas às vezes que fica de tinta excessiva. Depois das 10 camadas de tinta, é passado então mais um verniz de proteção, e vai ao forno 24 horas novamente. Depois de bem curada esta tinta, nós montamos, testamos, embalamos e enviamos para você. Um produto totalmente artesanal, e aqui sim, a gente costuma falar na empresa que a mão do homem faz a diferença, porque é uma peça que não é feita por uma máquina, ela é feita por uma pessoa que dedica pelo menos 3 dias para entregar um produto personalizado. Afinal, por que todos os metais precisam ser cromados? Eles podem ser a cor que nós quisermos, a cor da nossa personalidade e a cor do nosso gosto. Como funciona a pintura de componentes de outras marcas? Nós, da Rubinetos, entendemos que componentes fazem parte do conjunto tanto da cozinha quanto do lavabo e do banheiro. Por isso, caso a Rubinetos e a Croma não contemplem algum produto que seja importante para a composição, recebemos este produto para pintar junto com as suas peças. Apenas não recebemos produtos que por acaso já tenhamos no nosso portfólio. Como exemplo, se para você é importante o acionador do vaso sanitário ser da mesma cor que você escolheu da paleta, este é um componente que você pode nos enviar, bem como os parafusos do vaso, uma maçaneta de porta ou um ralo que for do seu agrado. Desta forma, o seu projeto ficará completo e harmônico com a cor que você escolheu, afinal são 16 cores. Como funciona a pintura nas nossas duchas de barra? Podemos fazer? Sim, podemos sim, porém ela perde a função de barra deslizante ao fazermos a pintura no nosso ateliê Rubinetos. Mas por quê? Isso acontece porque colocamos 10 camadas de cores e mais o verniz. A peça fica mais espessa e quando for deslizar pode arranhar o produto. Então indicamos já marcar no primeiro uso qual é o tamanho indicado para então não ocorrer nenhum tipo de avaria no seu produto e na cor que você escolheu no seu projeto. Como funciona a pintura do ateliê quando um produto já tem cristais Swarovski? Neste caso, podemos pintar sim, porém vamos pegar o produto que não tem o cristal, temos que fazer toda a pintura da cor escolhida e após isso enviar para a Swarovski colocar os cristais então na sua peça nova. Eu não consigo pintar em cima de uma peça que já tem os cristais, mas em nosso portfólio você sempre vai encontrar o produto com e sem. Então fica fácil, a gente escolhe o produto que está sem, da cor que você escolheu para fazer a pintura e após mandamos colocar os cristais na Swarovski. Neste caso, o nosso prazo de entrega aumenta para 60 dias. Basta observar este prazo e o seu produto escolhido vai ficar lindo, com pintura personalizada e mais cristais Swarovski. Como funciona a recuperação desta pintura? Então,
Uma dica legal é que, por exemplo, se você vende um produto para uma criança que hoje tem 4 ou 5 anos de idade e o quarto dessa criança fica extremamente agradável no tom do nosso rosé, e essa criança crescer e quando ela tiver 12 anos ela resolver que ela quer pintar de preto, isso é possível, porque no ateliê Rubinetos nós temos toda a nossa pintura interna, é feito na nossa indústria e podemos sim recuperar uma peça que por estilo de vida ou circunstância foi melhor modificar. Neste caso, você não precisa comprar um novo produto, a gente recupera o seu. Outra dica importante é, infelizmente, no dia a dia, algumas intempéries podem acontecer nos produtos. Se isso acontecer, com o nosso ateliê fica muito mais fácil de resolvermos o seu problema. Quando acontece uma avaria num produto que é cromado, rosé gold, dourado brilho, fica muito mais difícil a recuperação dessa peça, pois o processo de pintura é diferente do nosso processo de pintura automotiva. Já no nosso projeto ateliê, nós costumamos falar que a gente chapeia a peça, exatamente como fizemos dentro de um automóvel. Digamos, se a sua secretária do lar resolver usar uma bucha e deixar bem limpinho o produto, que vai ficar todo riscado, o que podemos fazer para recuperar? Você nos envia ele novamente, nós vamos fazer uma chapeação, exatamente como do automóvel, vamos repintar e a sua peça ficará recuperada e nova. Na finalização do nosso processo de pinturas dos produtos da Rubinetos Ateliê, utilizamos um verniz. Este verniz, além de proteger a peça, ele evita que deixem marcas de dedos no produto. Mas, Daiane, como funciona então a manutenção dessas peças do Ateliê Rubinetos? A manutenção, ela segue a mesma manutenção de um produto cromado, dourado, rosé brilho, ou seja, evitar deixar respingos, a peça molhada e muito tempo sem fazer manutenção e limpeza. Ou seja, mesmo sem utilizar o produto, é importante que uma vez por semana seja passado um pano seco ou com um sabão neutro para a manutenção das mesmas. Dessa forma, seu produto permanecerá conservado e em perfeito estado por muitos anos. Então, como funciona a garantia dos produtos utilizados no Rubinetos Ateliê? A garantia de funcionamento permanece a mesma que consta no catálogo. Por exemplo, um misturador cromado, a garantia dele é de 12 anos. No funcionamento, esses 12 anos permanecem. Se ocorrer algum vazamento, algum problema nesse sentido, permanecem os 12 anos de garantia. Porém, na parte de pinturas, essa garantia vai para 2 anos. Você pode perguntar, mas só dura 2 anos essa pintura? Não, na verdade ela dura muito tempo. Esses 2 anos é a garantia que o fabricante da tinta nos passa e nós repassamos para o nosso consumidor. Porém, num teste de salt spray, constatamos que o produto pintado teve uma durabilidade maior do que o cromado. Ou seja, o produto que testamos da Rubinetos Ateliê demorou mais tempo para ter uma reação do que o cromado, por conta de que o nosso produto ele é pintado em cima do cromado. Então, além da proteção do cromado, que já é uma ótima qualidade, ainda damos o acabamento, 10 de mão de pintura e verniz. Isso tudo faz com que o seu produto tenha uma durabilidade maior e uma menor reação em ambientes corrosivos, como por exemplo maresia e poluição. E o prazo de entrega? Bom, este é o nosso grande diferencial, pois só trabalhamos com boutiques. Desta forma, conseguimos atender todos os nossos clientes da melhor forma. Ou seja, nas 12 cores mates, conseguimos o prazo de 15 dias úteis. Em exceção das cores escovadas, que são o aço, o bronze, o cobre e o ébano. Estes sim precisamos de 45 dias úteis, pois o processo de pintura deles é mais lento e difícil de chegar no tom desejado. Além disso, é importante saber que para pintar nos tons de escovados, sempre será necessário a base ser cromada. Diferente das cores mate, das outras 12 cores, que podemos utilizar a base dourada ou também rosé gold brilho para fazer as pinturas. Isso é uma informação muito importante que sempre devemos observar. Por exemplo, produtos como ducha higiênica,
braço com desvio, que é feito para o chuveiro com desvio, misturadores de chão, todos eles vão flexível. Então, neste caso, o prazo se estende para 45 dias úteis. Observe que em nosso catálogo todas essas informações já constam. Este vídeo foi feito para lhe ajudar a entender como funciona o nosso projeto Rubinetos Atelier na paleta de cores. Fiquem atentos que mais vídeos serão postados para que possamos ficar cada vez mais conectados a você e instruí-los da melhor forma de trabalhar com os nossos produtos da Rubinetos e Croma.